7h53 em Campos, já estamos de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos, e o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Neste programa de hoje estamos conversando com a Natália Soares, professora Natália, pré-candidata a deputada federal pelo PSOL. Natália, é justamente sobre essa pré-candidatura que a gente quer falar agora. Aliás, sobre a sua trajetória. Eu não sei se meio que meteórica ou se você calculou tudo isso, se isso aconteceu na sua vida de forma assim... repentina, e que você foi muito bem, teve aí, conforme a gente falava aqui, um desenvolvimento, desempenho na última eleição muito bom, inclusive chegando a ficar aqui na 75, que é uma das importantíssimas zonas eleitorais do nosso município, em quarto lugar, à frente, inclusive, do atual, do prefeito na época, o Rafael Diniz. Você teve 8,11% dos votos lá na 75. No total, você obteve 11.622 votos como candidata a prefeita de Campos. E aí, a pergunta é, como é que foi essa trajetória sua e essa projeção para uma pré-candidatura a deputada federal? Como é que é essa trajetória toda e agora essa responsabilidade de logo, né, daí uma pré-candidatura a deputada federal? Eu não sei nem como começar, né, a falar ou como conceituar isso em palavras. Eu só consigo dizer assim, é muito louco tudo isso, né? Assim, para usar a minha palavra mesmo corriqueira, como eu falo. Porque eu nunca imaginei, né? Nem a minha família. Então, assim, foi um susto para todo mundo. Eu me lembro de ter demorado 1 ano pensando se eu viria como candidata vereadora. E é engraçado, e até comentar aqui, né, que eu usava como justificativa para minha família, assim, não, a pessoa que tiver como candidata à prefeitura é que vai sofrer tudo aí, né? E a gente, num contexto extremamente polarizado, num contexto de disseminação de fake news, num contexto anticientificista, a gente sabe também que a pessoa que se coloca como candidato da esquerda, como defensora de direitos humanos, está aí, né, constantemente sob ataque. A morte, né, prematura e política da Marielle, esse assassinato político. Então, isso tudo causava muito medo na minha família. Então, não comentei nada com ninguém. E aí fiquei pensando se viria como candidata a vereadora, porque isso definitivamente não estava nos meus planos, assim, nem nos objetivos pessoais. Eu nunca almejei um cargo político. Essa definitivamente não é pretensão. Quando eu olho um cargo político, eu olho assim, trabalho. Muito trabalho. Além dos trabalhos que eu já tenho, porque essa é a diferença, né, de não ser patrão ou filha de grupos políticos e ser filha da classe trabalhadora, ser trabalhadora, precisar de trabalhar para subsistir. Isso é importante, né, demarcar aqui. Inclusive, muitas pessoas falam, porque está afastada e das redes sociais, onde está? Trabalhando manhã, tarde e noite, né, quase todos os dias. Então, essa é uma diferença. E para minha família isso foi um choque. E aí eu usava como argumento, a pessoa que está como candidata a prefeito que fica exposto, que vai sofrer isso, para vereador não tem nada disso não. E depois, quando os pré-candidatos do PSOL retiram suas pré-candidaturas, e o PSOL me convoca, né, para assumir uma tarefa, que é essa tarefa de levar o nome do PSOL, de criar de vocalizar esse projeto coletivo, né, criado pelo PSOL junto com outras forças da sociedade, e vocalizar isso. Então eu fico assim, não, gente, eu não tenho a menor condição para fazer isso, zero capacidade. Eu só me imaginava igual o Flávio Bolsonaro naquele discurso que ele foi fazer, tira ele daí, tá passando mal. E isso espelha também um pouco, muita tensão, muito nervosismo envolvido, acreditar que eu não tenho, né, o perfil, eu ainda custo
a me enxergar nesse papel, né, ou no perfil. Gosto de ser professora, amo estar em sala de aula. Digo que se o governo estadual me pagasse decentemente, eu não sairia, né, assim, não buscaria outros trabalhos, porque isso me faz ficar fragmentada em vários lugares, isso é muito ruim. O ideal é que fôssemos, né, professores em dedicação exclusiva, mas com salário e com direitos condizentes. Infelizmente, a realidade não é essa. Por um período, por exemplo, no Estado, eu cheguei a receber uma complementação depois que o Estado do Rio foi um dos primeiros a implementar a contribuição previdenciária para 14%, de 11% para 14%. Eu precisava receber uma complementação para não receber o salário mínimo. Então, assim, eu digo que isso me faz também ter características e vivências da classe trabalhadora que são importantes, né, quando você está pleiteando qualquer cargo e nessa experiência. Mas dizer que isso estava dentro dos planos, não, isso nunca esteve. E foi realmente assim, surpreendente, acho que para todo mundo, para nós também do partido, né, a gente com pouco recurso financeiro, isso eu acredito que eu já coloquei até numa outra entrevista, e a gente precisa entender que uma campanha, em geral, para ser lembrada e para as pessoas conhecerem, qual é a maior dificuldade de uma campanha pequena, com pouco recurso? É que as pessoas te conheçam, é que as pessoas ouçam falar de você. Os debates não foram televisionados dessa vez, os debates foram feitos na internet, então isso dificulta o acesso também de diversas pessoas. Então a gente teve que trabalhar muito com as redes sociais, agradecer, e agradeço novamente, a toda a força militante mesmo, de pessoas que se engajaram na campanha sem ganhar nada, nem R$1, né? Porque a gente não tinha mesmo como pagar. Então, assim, se engajaram, fizeram campanha, divulgaram e fizeram o nome e esse projeto e chegando às outras pessoas. Algo que foi muito interessante até na Baixada, né, no Farol, e aí você citou a Zona 75, que realmente a votação foi bem expressiva, ficando até na frente do ex-prefeito, que foi o Rafael Diniz, que um senhorzinho, assim, numa oficina, ele falou assim, olha, você está indo muito bem nos debates. E eu falei, mas o senhor está assistindo os debates? E ele falou, tô acompanhando tudo pela internet. E isso foi, assim, surpresa, né, das pessoas estarem acompanhando pela internet e, ao mesmo tempo, feedback. E aí eu perguntei, assim, para ele, o que é que eu preciso melhorar? O que é que tá ruim? O que é que você acha que tá ruim ali no debate? E aí trocar com as pessoas, isso é muito importante. E eu gosto de gente, eu gosto de estar perto de gente. Eu nunca gostei de ficar, por exemplo, em sala, né, nem como pesquisadora. Então, pesquisa documental, não, eu gosto de pesquisa de campo, eu gosto de estar perto das pessoas, eu gosto de fazer trabalhos na comunidade. Isso sempre esteve muito, assim, em mim, né? E desde o serviço social. Então, eu posso agradecer também ao serviço social como um formador humano. Então, agradecer à UF como formadora humana e também como formadora profissional e de me trazer esses elementos que hoje eu pudesse pensar. Linkando um pouco com o que eu estava falando no outro bloco, eu falei assim, as pessoas esperam um apoio irrestrito na pessoa. Eu não espero isso, né, de apoio irrestrito em pessoa, mas em projeto. Esteja se concordar, né, com o projeto. Não esteja se não concordar. Existem outros projetos. Então, assim, e eu falava da decepção aí do Grupo Garotinho, né, com a base governamental que rachou na Câmara. E é sobre isso. As pessoas esperam como se fosse time de futebol. Eu tô contigo e não abro nunca. E aí você pode errar, você pode fazer o que for, e as pessoas estão com você. Eu não quero isso, né? Eu quero que quando eu errar, porque eu vou errar, né? E eu sou humana, que as pessoas me sinalizem o erro, que as pessoas falem comigo, não concordo com isso que você fez, né? Eu não quero mais estar contigo, porque as pessoas defendem valores. Eu luto por uma sociedade em que as pessoas vão defender valores éticos, valores políticos, e não pessoas. Porque defender pessoas é muito frágil e causa, inclusive, essa polarização que a gente está vendo aí, né? No âmbito nacional, no âmbito municipal, desses dois grupos. Então, a nossa defesa tem que ser em projetos, em valores éticos, em valores políticos, né, que a gente acredita. É sobre isso, assim, quando eu penso a minha trajetória e penso essa surpresa também que causou, eu acho que as pessoas sentiram isso. E eu acho que elas sentiram sinceridade de alguém que se mostrou o tempo inteiro em construção, como eu ainda estou.
Então não tem nada acabado aqui. Quando a gente acha que a gente chegou, que a gente conquistou, a gente para de almejar, a gente para de buscar, a gente para de conhecer. E eu nunca quero estar pronto nesse sentido. Eu quero sempre me colocar em processo, em construção. E que eu seja sinalizada dos equívocos, dos erros, que tenha crítica, não eliminar o contraditório, porque isso é ser também defender o valor democrático em si, que permite o contraditório, que permite a diferença de opinião. É pensar sobre isso. Mas foi assustador. Minha família chorando, minha mãe, ninguém, né, é político. E a minha família, assim, é uma família que lutou muito para que eu tivesse e reconhecesse o valor do estudo. Então, a minha mãe sempre dizia, olha, eu precisei deixar o meu, né? Minha mãe não terminou o ensino secundarista, ela não terminou o ensino médio. Meu pai também não. E tudo que ela falava era, a única coisa que eu posso deixar para você é o estudo, estuda. E quando eu fiz 18 anos, eu queria trabalhar, ela falava, não, agora não, você vai para a faculdade. E com todo o sacrifício do mundo, né? Ela lutou junto com outras tias, que também são professoras, com meu pai, para que eu reconhecesse o valor e a importância de estudar, né? Então, é um pouco disso, assim, pensar na trajetória política, de também se engajar para dizer assim, se não nós, quem é que vai dizer aquilo que a gente acredita? Em algum momento, eu lembro de uma conversa que eu tive com a minha mãe, que ela falava assim, não, mas aí a gente apoia outras pessoas. E eu falei assim para ela, por que sempre tem que ser o filho dos outros? A se arriscar, a dar o corpo, a colocar a cara? Por que não, né? Os nossos e os nossos filhos também, para dizer aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente pensa. Então foi um pouco disso, assim, né? Pensando aí a história, né? E a minha trajetória. Natália, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que eu sou a primeira vereadora. Embora você tenha sido muito bem votada, acho que independe da opinião. Acho que independe. Tenho certeza, é um fato, independe da opinião. Você e Bruno Calil foram as revelações da eleição. Né? Todo mundo esperava que o Vladimir fosse ser bem votado, que o Caio fosse bem votado, esperava que o Rafael fosse ser muito, muito melhor votado do que foi. Né? Foi muito mal votado. Perdeu mais de 100 mil votos de uma eleição para outra. Isso não é pouco voto em lugar nenhum do mundo, né? 100 mil votos. Acho que nem na China isso é pouco voto. Né? E perdeu. E você e Bruno Calil, né, foram as revelações. Né? Bruno Calil ficou em terceiro e você em quinto. Você ficou raspando ali, Rafael, muito pouco. Agora, Bruno Calil teve apoio de um desses grupos que estava falando agora, o grupo Bacelar, né? Como me definiu um vereador, que eu não vou citar o nome, que hoje é ex-vereador, como é que estava naquela campanha para a reeleição, alavanca no canto, campanha com alavanca no canto, né? Todo vapor, né? Enfim, você não tinha lenha para botar essa alavanca no canto. Mas a pergunta não seria mais fácil começar como vereadora e não seria mais fácil agora tentar uma pré-candidatura à estadual? O mais fácil nunca às vezes, o que a gente escolhe, né, também. Seria mais fácil. Vou mudar o mais lógico. O mais lógico. É porque a questão também é assim, né? Como a gente se projeta, como a gente se coloca, que debate a gente pretende fazer. Analisando até a própria trajetória, se o PSOL não lança candidatura, né, para a prefeitura, a gente está cerceado do debate. Porque para a vereança tem inúmeros candidatos. E aí a gente não tem espaço na mídia, a gente não tem espaço nos debates. E aí se perde o que é próprio até da democracia, o que é bonito da democracia, que é a possibilidade do confronto, né? Que é a possibilidade de apresentar ideia, que é a possibilidade de crescimento mesmo. Então, a gente ficaria muito estagnado. Então, seria mais fácil, seria o mais lógico, né? Mas não o mais desafiador ou aquilo que nos traria, talvez, melhores resultados. Que tipo de resultado que eu estou falando? De conquistar um cargo? Não. A gente não é um partido, né? Eu já falei isso algumas vezes, eleitoreiro. Então, para Campos dos Goytacazes, para o Norte Fluminense, a gente está apresentando ideias e a gente quer, na verdade, que essas ideias cheguem até as pessoas.
Aí você citou, né, o Bruno Calil, e isso é importante de ser citado porque foi um poderio econômico, né, alavanca para movimentar aí, gigantesco. Você via pessoas na cidade inteira, na Baixada, você via pessoas, né, em Morro do Coco, em todos os lugares por onde a gente andava, segurando as bandeiras de um candidato que se furtou de qualquer debate, ou seja, que se furtou de apresentar as suas ideias e do contraditório, que por isso, né, na minha visão, fere o próprio direito que as pessoas têm de te conhecer e de te ver debatendo essas ideias. Isso fere o próprio princípio da democracia, desses candidatos que se furtaram de fazer os debates, não foi só ele, a gente teve aí outros também, né, como Caio Viana, o próprio Vladimir, que os dois apareceram em apenas um debate. Então, isso não é fortuito também. E aí, esse grande poderio faz com que a pessoa se torne conhecida. E, infelizmente, a gente tem uma cultura política que ainda vota e que ainda decide por aquele que está mais visto, ou por aquele que está sendo... foi como se fosse a terceira via, né? O Bruno Calil em Campos. E detalhe, como se ele não fosse de um grupo que também é tradicional, né? Representante dos Barcelar aqui, que é inimigo histórico do grupo dos garotinhos. Então, ele se colocava como a terceira via total. Não, porque Campos é reduto de Arnaldo Viana e de Garotinho. E aí, ele aparecia como a terceira via aqui em Campos. Sendo que defendia um poderio econômico gigantesco também e político desse grupo, que ele veio como representante. Então, seria mais fácil, seria mais lógico, mas não nos projetaria e não nos faria chegar até as pessoas que a gente chegou se eu não viesse como candidata a prefeito. Então, por exemplo, uma eleição para o executivo é muito mais tranquila do que uma eleição para o legislativo, em que você pulveriza a eleição. Então, são muitos candidatos, isso torna mais difícil que você seja vista. Agora, estadual, nada garante também que é mais fácil ou mais lógico. Em 2018, o Jean ele foi eleito com menos votos do que a Dani Monteiro, no Rio de Janeiro, né, para deputado estadual. Então, assim, claro, a gente tem um coeficiente maior, mas nessa sobra, né, o Jean ele foi eleito com menos do que a Dani. Então, o cenário é muito instável ainda, né, e precisa se ver a concretização das votações, efetivamente, para se dividir. Então, é isso que está colocado e essa projeção que a gente pretende alcançar é as nossas ideias chegando, não é uma projeção de um cargo. É que as nossas ideias elas ganhem capilaridade. E a gente percebeu isso durante a eleição. Como tem campo para a esquerda, como tem capilaridade para as nossas propostas, como as pessoas escutam. O que a gente não tinha, dinheiro para fazer chegar a todo lugar, né? O que os candidatos gastaram com o impulsionamento das redes sociais, a gente teve muito menos do que isso para fazer todas as campanhas do PSOL, né, em Campos. Então, é realmente assim desproporcional. E como eu estava falando da cultura política, infelizmente ainda as pessoas votam porque acham um santinho com número, né, na rua, no momento, porque tá vendo o número estampado nos carros ou então nas bandeiras, e aí aquele número fica na cabeça. Isso também é marketing, né? E o marketing é uma estratégia extremamente importante, uma ferramenta muito importante, e foi nessas eleições pandêmicas em que o debate ele foi diminuto. A gente reduziu muito, né? Não podia fazer comício, de fato, e certamente, né, acertadamente não se podia fazer isso, porque a gente vivia um momento grave na pandemia, né, no Brasil. Então, é mais ou menos isso, né? Desculpa, Natália. Tem vários logicamente que a gente está falando de pré-candidatos, né? Tem que falar sobre pré-candidatos, um prazo definido, que define suas convenções. Tem um prazo razoável ainda, né? Até julho, agosto. Sim. Mas você tem já tem pré-candidaturas anunciadas já. Fala aqui de campo, né? Você tem no grupo dos garotinhos, falar que está no poder, né? Marcelo Mérida, é praticamente certo que deva tentar mais uma candidatura a federal. Você tem um segundo ali, que pode ser o próprio Garotinho, pode ser Clarissa, que detém mandato, né? Acho que tem uma questão pessoal, que é a questão da maternidade, que pode levar ela, né, que
tem que ser respeitada, levar ela a tentar mandato. A estadual, talvez até a senadora, cotada até a senadora. Você tem no grupo de Rodrigo, ele vai tentar a reeleição à estadual, mas se for reeleito, nada indica que não seja, né? Porque saiu agora da Segov, deve fazer dobrada com outros candidatos a federal. Como é que você tem Caio Viana, né, que deve também pré-candidato federal, foi muito bem votado, foi o segundo colocado na eleição, no segundo turno ganhou com muito pouco, foi muito pequena diferença. Você já enfrentou uma briga de cachorro grande em 2020. Como é que você pretende enfrentar essa mesma briga de cachorro grande aí em 2022? É briga de cachorro grande mesmo, né? Mas eu acredito, assim, que os votos dados ao PSOL não são os votos também, né, desses grupos. E aí disputar essas pessoas que a gente também não conseguiu chegar. Andar mesmo os territórios, tentar uma articulação com o Norte Fluminense já iniciada. Acredito que, assim, lugares onde a gente teve pré-candidaturas, né, do PSOL também ao executivo, ou a vereança nas eleições passadas, a gente fazer uma articulação maior na região dos Lagos, no Norte Fluminense, Itaperuna, São Fidélis, e da gente conseguir, de fato, ouvir as demandas desses locais também e se apresentar como uma opção de articulação, né, do Norte Fluminense em defesa do interior, em defesa... essa palavra desenvolvimento é muito ruim, né? Eu não gostaria de usá-la. Mas, assim, de pensar... progresso é outra palavra ruim, de pensar essa caminhada aí, né, para o Norte Fluminense, porque geralmente a capital é vista, mas o Norte Fluminense e o interior ficam muito abandonados. Então, é da gente conseguir capilarizar isso também através dessa articulação. Inclusive, lembrar aqui, né, nesse sábado agora na ADUENF, a gente tem um encontro, que é o Encontro do Interior. A gente tem algumas figuras aí confirmadas, tem a Rafaele Galossi, que inclusive é pré-candidata também a deputada estadual. A gente tem o Glauber, né, que vai ser pré-candidato aí, é pré-candidato a deputado federal. Então, o Geucimar. E esse encontro do interior é importante para pensar isso, expandir essas redes, né, não só pensar o nosso próprio território, quanto também as demandas dos municípios adjacentes e da região. Pensar a partir da região. A gente tem aí também o Flávio Serafini, né, que é candidato a deputado estadual, que faz um trabalho excelente, inclusive na semana passada estava aqui percorrendo as escolas, algumas escolas eu acompanhei uma, né, lá em Goitacazes, e para entender as demandas da categoria, para entender as demandas dos professores, as necessidades estruturais das escolas. Então, nessas andanças aí, à frente da Comissão de Educação da Alerj, tem feito um trabalho impecável de lutar pelos direitos dos servidores, para que, de fato, o Estado pague os triênios, que agora está aprovado, para que a categoria tenha, né, reajuste, para ampliar as horas para 30 horas. Então, assim, esses trabalhos são muito importantes e vêm sendo desenvolvidos. Então, a gente também pretende se articular em diversas dobradas, né, para que a gente ganhe amplitude. É dessa forma aí que a gente pretende enfrentar essa briga e disputando votos que a esquerda pode conquistar. Porque eu entendo que os votos, por exemplo, do Caio, né, do grupo do Garotinho, não é o voto da esquerda. Que dirá agora que o Caio ele troca de partido. Então, assim, pode conquistar nessa cultura política que a gente tem? Pode conquistar porque a nossa campanha é muito frágil economicamente e não consegue chegar? Sim, né, existe tudo isso, que faz parte da própria cultura e da conjuntura. Mas a gente está aí, né, para se colocar, para dar a cara a tapa também e para anunciar uma cultura política diferente. Então, eu acho que a gente não deve se furtar de fazer essa luta e nem de travar esses debates que são necessários, né, de disputar e de falar, olha, é possível uma cultura diferente, é possível uma cultura política diferente. Então, esse é nosso papel, né? Esse é o papel que a gente vem cumprindo e que a gente pretende cumprir novamente. Perfeito, Natália. São 8h18. Eu vou te pedir licença novamente
tem um intervalo e aí a gente volta para falar um pouco também sobre a corrida ao Palácio das Laranjeiras, o Guanabara, e também a presidência da República nessa divisão que o país vive hoje aí, agora com o posicionamento oficializado aí pela direção do PSOL também, né, que rumo vai tomar nessas eleições a presidente da República, e você comenta tudo isso no próximo bloco, por favor. 8h19, a gente segue aqui com o Folha no Ar, ao vivo pela Folha FM, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, e Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Planície Óleo, uma loja que traz um novo